Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como o INSS vai fazer para convocar as incapacidades depois dessa derrubada desse veto aí agora? Nós vamos trazer aqui, tá? Você tá calminho aí? Tem uma meia dúzia que fica nervoso. Você tá pronto para ser atualizado? Presta atenção, assiste o vídeo para depois não vir nos comentários falar besteira, tá? Querer colocar palavras na minha boca. E aí eu tenho que refazer um vídeo para explicar desenhando bonitinho, porque, sabe? Porque fica difícil, né? Então vamos lá, com a derrubada do veto, veja bem, relacionada à convocação de benefício de incapacidade, o INSS vai precisar estabelecer novas estratégias administrativas e operacionais para viabilizar a retomada das convocações. Essa decisão vai impactar diretamente o planejamento orçamentário e a execução das perícias, exigindo reorganização interna para atender demanda crescente de revisões. Não é simplesmente derrubou o veto, oba-oba, não é assim. Por isso que eu falo, assista o vídeo, presta atenção no que eu falo, para depois não ficar colocando comentário idiota aqui. A retomada das convocações será com base na legislação aprovada pelo Congresso, que autoriza o pensão em benefício de incapacidade, incluindo o auxílio-doença, e agora nós vamos ver como vai ficar a aposentadoria por invalidez. O INSS deverá seguir critérios técnicos jurídicos para selecionar os segurados que serão chamados, priorizando casos de indício de irregularidade, ausência de reavaliação há mais de 2 anos ou concessões judiciais antigas. Eu vi um comentário aqui falando, e agora doença de Parkinson não pode mais convocar. Antes da derrubada do veto, já se tinha, se você procurar meus vídeos aqui e assistir o canal, prestar atenção quando eu falo de doenças crônicas, degenerativas, você vai encontrar muito material falando disso. São doenças incuráveis, são doenças progressivas. E essas doenças incuráveis, elas já tinham um outro olhar pelo INSS. Muitas delas não eram convocadas o segurado à perícia presencial exatamente pela condição. Era feito somente uma avaliação em laudos e relatórios e já se aprovava a continuidade do benefício, tá? É importante assistir o vídeo e prestar atenção. Não é porque eu sou bonito, porque eu quero que você fique me assistindo, não. É para você ficar atualizado com o que está acontecendo. Aqui não é novela, não é galã, não é nada, não. E não tem que ficar prestando atenção em mim, presta atenção no que eu falo. Uma das primeiras ações do INSS será atualizar o sistema interno para identificar automaticamente os beneficiários que vão se enquadrar nesses novos critérios. O cruzamento de dados de base, por exemplo, da Receita Federal, que diz Sistema de Saúde, será fundamental para montar uma lista aí de evidências documentais que justifiquem a chamada. Lembra que eu falei com relação ao que eles falam de diminuir, que vão economizar com o pensão? Com essa derrubada de veto vai mudar tudo. E isso não acontece do dia para a noite, pessoal. Já tem muito aposentado por invalidez que já recebeu a convocação. Vocês viram eu falando aqui questão de irregularidades, suspeita de fraude. Não existe somente a perícia periódica para avaliar a incapacidade. O INSS, a qualquer momento, se ele justificar e falar assim, esse documento aqui é falso, quando foi concedida o benefício. Pode ser qualquer benefício de incapacidade. Esse documento aqui tem alguma coisa errada. Ele convoca. E aí? É uma análise documental, não é uma análise de incapacidade. E aí? Está lá no veto isso? Que não pode também fazer análise documental? E aí? Vocês veem como funciona, né? Eu falei da revisão de toda a vida. O Congresso conseguiu também, para quem não está informado, o Senado, instauração da CPMI com relação ao roubo dos sindicatos, dessas associações, que foi feito em cima de aposentados e pensionistas com descontos não autorizados, não foi? Olha como o nosso Brasil é bonitinho. Teve assinaturas, até superou expectativas. Agora, adivinha o que vai acontecer? Vão colocar as pessoas responsáveis para dar prosseguimento na CPI. Adivinha quem vai ser o relator da CPI? Que é um dos principais ali. Quem é que vai fazer o relatório, de quem é culpado, de quem é evidência, de quem... Adivinha? Um dos maiores corruptos do Senado.
Um senador que é uma tranqueira, escândalo de corrupção, o cara é um lixo, só tá ali porque, infelizmente, nós temos um curral de imbecis que fica elegendo esses caras, acreditando em promessinha. O cara tem anos de Senado, deve ter 2, 3, 4 mandatos de Senado, é um corrupto, e os caras vão colocar esse cara para ser relator da CPMI. Olha como é que funciona o nosso Brasil. E tem gente aí que acredita. E quando eu falei, calma, vamos ver, existem leis, não, porque você é contra aposentado. Aí, ó. Tá aí, ó. Isso é assim que funciona o nosso Brasil, pessoal. Oh, quem sonha em berço esplêndido aí, que dorme sonhando com picanha, com cerveja, com paraíso, com coelhinho, com o papaizão. Olha lá, ó. Como falou, o grosso vai entrar, e o grosso está entrando, principalmente nos que mais precisam. R$80 um quilo de café. Tem posto de gasolina aí que já está R$9 a gasolina. E aí, como é que é? Ué, os aeroportos não iam virar rodoviária? Olha as promessas imbecis, e tem gente que cai nisso. Bom, com a experiência acumulada em fiscalizações anteriores, o INSS poderá corrigir, olha lá, algumas falhas do passado. Convocações indevidas de segurados de incapacidade permanente, olha lá, ou diagnósticos irreversíveis. A implementação de filtros, olha lá, mais precisos no sistema de análise detalhada de laudos médicos. Antes da convocação serão passos essenciais. Eu torço para que a aposentadoria por invalidez, como eu já falei, que ela não seja convocada, que ela não possa mesmo, que ela seja encarada como uma aposentadoria definitiva. Mas o INSS, segundo a lei, pessoal, 8.213 de 1991, o INSS tem autonomia. E tem o outro que fala assim, uma lei anula a outra. É mesmo? O que foi esse veto? Foi emenda constitucional? Foi um projeto de lei? O que é esse projeto? Se ele é uma emenda à Constituição, ele não vai acima da lei. Se ele é um projeto de lei, precisa ver o que é. Não é assim. Se fosse assim tão simples, uma lei derruba a outra. É mesmo? Que país que você vive? E outra, será que não dá para ver os exemplos do passado, não? Como eu falei da revisão de toda a vida? Não, a gente reconhece que todo mundo tem direito naquela época a receber a revisão de toda a vida. Mas nós não vamos pagar, porque se pagar nós vamos quebrar a Previdência. E aí? A aposentadoria por invalidez é considerado o benefício mais caro da Previdência. E aí, como é que vai fazer? Será que vai ficar assim mesmo? Ou será que nós também não vamos ter uma resposta igual nós tivemos da revisão de toda a vida? É isso aí. Pessoal, não adianta ficar... E outra, nós estamos vivendo um caos total. Congresso não manda nada. Congresso não manda nada. Ou vocês querem mais exemplo? Olha aí, ó, o rato. Colocaram o rato para tomar conta do queijo. Nessa CPMI aí, que nem começou ainda. Já estão querendo colocar o lobo para tomar conta das ovelhas. Olha aí, ó. Colocar um senador que não vale nada para ser relator da CPI, é claro que ele vai livrar a cara de todo mundo. É claro que ele vai livrar a cara, ele é corrupto. Entendeu? E na hora de votar, os caras vão e votam. Os caras vão e elegem esses caras de novo. O que você pode esperar aqui? E ainda tem gente que fala que eu sou contra aposentado. Tá bom. Quem é a favor? Todo mundo que era contra, olha lá, ó. Todo mundo que era contra a instalação da CPMI, que votou contra a CPMI, deixa eu só falar para vocês, todos eram de esquerda. E aí? Não começou lá no governo do Bozo? A esquerda não é inimiga do Bozo? Se começou no governo do Bozo, por que a esquerda é contra a CPMI? Será que dá para colocar o Tico e o Teco para funcionar? Não é uma chance de pegar o Bozo na fraude? Não. E por que eles votaram contra? Aqui é assim, pessoal. Os caras fazem o que quer, deita e rola, se elege um atrás do outro, ladrão, corrupto, safado. Vão se elegendo por causa disso, porque tem gente que tem preguiça de pensar. Tem gente que, se você mostrar o vídeo, ó, você está sendo traído, tá aqui, ó, o vídeo.
a mulher, o cara gemendo lá, o pau quebrando, tá aqui, ó, ele perde a amizade com você e ainda te chama de mentiroso. É assim aqui no Brasil. A logística das perícias também é um desafio, tá? A falta de peritos em regiões e a sobrecarga nos quadros já existentes obrigam o INSS a planejar mutirões de atendimento, além de contratação temporária de médicos peritos, fazendo parcerias aí com estados, municípios, empresas privadas. Essa medida está sendo aplicada, tá? Não é verdade, pessoal? Ou eu estou errado no que eu estou falando? Será que eu estou errado no que eu estou falando? É isso aí. Além disso, o uso de telemedicina, essa aí do vídeo é legal, né? E pior que acontece. Você avisa, mostra, tá aqui, ó, a prova. Perde a amizade com você e ele te chama de mentiroso. Ah, o INSS pretende utilizar as perícias médicas remotas em caso que não exijam exame físico detalhado, né? Quando há documentação médica suficiente para uma análise segura à distância. Isso vai permitir ampliar o alcance do pente fino. Eu falei, com questão de pente fino, que deveria até cancelar o pente fino. Que moral que o INSS tem para fazer pente fino em alguém? Que moral que o INSS tem para convocar alguém? Depois desse escândalo aí de 6 bilhões de aposentados, pensionistas, tudo sendo roubado, tudo tendo desconto sem autorização, crédito consignado, uma safadeza lascada. Que moral que o INSS tem para convocar alguém para pente fino? Eu falo isso por quê? Porque eu sou inimigo, né? Eu tô falando isso, você não assistiu? Eu fiz o vídeo da derrubada do veto lá, falando exatamente para ficar esperto, vamos com calma. Tem gente que falou que eu era inimigo dos aposentados, porque eu tava dando um banho de água fria. Entendeu? É o que eu tô falando. Tem gente que sonha com coelhinho da Páscoa, com picanha, com cerveja, com aeroporto que virou rodoviária. Tem gente que acredita nessas idiotices, né? Fazer o quê? Fazer o quê? E quando entra no mercado fica chorando que o preço tá alto, que o café tá 80 pau, que o azeite tá 50. Só que não sabe, né? Que quando vai pôr o dedinho na caixinha mágica lá, ele tá escolhendo o futuro dele, que é essa zona que nós estamos vivendo, né? E aí ele aplaude ainda. Ele aplaude. É aquele que você mostra o vídeo para ele e ele ainda te chama de mentiroso. É essa turminha aí. Nos casos em que o perito constatar que a capacidade laboral ela foi recuperada, o benefício será cessado, tá? Agora, que vai dar trabalho para fazer aí uma convocação em cima, porque eles não vão conseguir fazer lá os 10 bilhões de reais que eles falam em economizar do INSS, tirando a aposentadoria por invalidez da lista de convocados. Aí é que eu quero ver o pau quebrar. E aí? Os caras não aguentam ficar sem dinheiro. Os caras querem tirar o benefício seu para sobrar mais dinheiro para ele pôr no bolso deles. E aí, tirando a incapacidade total e permanente da lista de pente fino, como é que fica? Vocês acham que isso vai perdurar? Vocês acreditam nisso? É o que eu falei, eu espero que sim. Mas como a gente já tem experiência e já sabe como é que funcionam as coisas, né? Que eu não durmo em berço esplêndido não, tá? Eu estou bem antenado com o que está acontecendo. A gente já vai prevendo o futuro, né? A gente já vai... É o caso de hoje, o Brasil como está. Quando teve a eleição, que fizeram a cagada, desculpa a palavra, mas quando fizeram a cagar, a gente já podia prever o que está acontecendo agora, porque já sabia, já tinha histórico lá atrás, né? Não é verdade? Então, é isso aí, né? Meu amigo e minha amiga, vamos ver quanto tempo eles vão aceitar ficar sem cessar benefício de incapacidade total e permanente. A hora que começar a faltar dinheiro, não dá para desviar dinheiro. Eles têm que começar a arrumar dinheiro de algum lugar. Que esses psicopatas não ficam sem dinheiro, não. Aí nós vamos ver quem tem razão, tá bom? E a meia dúzia aí, que fica falando besteira, me aguarde, tá? Que quando tiver a resposta, aí eu vou voltar aqui e falar diretamente com vocês. Tá legal? Meu amigo e minha amiga, olha como é que tá as coisas, né? Para um bom entendedor, um pingo é letra. E INSS não é para amadores, tá? Gostou do trabalho? Pessoal, não perca o vídeo, tá? É de interesse de vocês. Quanto mais conhecimento, quanto mais dúvidas tirar, quanto mais você souber como funciona o INSS, melhor para você se livrar das armadilhas. E INSS não é para amadores, tá? Então, se gostou do canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho de notificação para você sempre estar atualizado com conteúdos. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde,
prosperidade com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixa um forte abraço e até os próximos vídeos.